Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Eu quero iniciar com essa frase aqui, que diz o seguinte: a paciência aplicada dentro do seu tempo é um ato de inteligência, mas passado o tempo da paciência e continuar a insistir com ela é simplesmente uma grande burrice. Bom, o meu tema aqui é o seguinte: a atitude do prefeito de São Paulo, né? Bom, o ridículo prefeito de São Paulo, João Dória, e a sua grosseria e arrogância descarada com dois jornalistas da rádio CBN. Quando mesmo João Dória foi perguntado quanto à questão do fato de ter expulsado mendigos das ruas no meio de uma madrugada fria e com jatos de água, isto é uma maldade sem limites. O dito prefeito se descontrolou totalmente, partindo para cima dos jornalistas e principalmente o da CBN, com arrogância, prepotência e humilhação. Dória, depois de terem sido mostrados por todas as mídias tal atitude da prefeitura com os mendigos, fez com que as gravações feitas pelas câmeras da Prefeitura de São Paulo simplesmente desaparecessem. Dória ainda, para mostrar todo o seu ódio à esquerda, em particular ao PT, afirmou que a jornalista era afiliada ao PT, para tentar distorcer os fatos, o que vai de encontro aos seus discursos de ódio, já que também, junto com seu partido, né, que é o PSDB no momento, de ser o financiador do MBL e do Vem Pras Ruas. Dois movimentos que agem para ficar o tempo todo inventando fatos para destruir os partidos, principalmente os de esquerda, e o próprio país. O que vemos no presente, com tal atitude do prefeito, é que é um burguês que se meteu na política através das chamadas redes sociais, como o MBL e o Vem Pras Ruas, né? O que de fato não é, né? Tais como o MBL e o Vem Pras Ruas, que são financiados pelos grupos das elites burguesas que não pensam e não gostam do país, e pelo próprio João Dória, que também é um dos seus alimentadores. De toda esta situação que o país vive hoje. Isto não é nada mais do que um troco do que ele, João Dória, deu a todas as mídias que ficaram enaltecendo ele, o Dória, durante sua propaganda eleitoral, e o que levou a prefeitura. As mídias que criam políticos tais como João Dória são as maiores responsáveis por ficarem o tempo todo criando sobre o mesmo uma pura fantasia sobre os políticos, tipo como João Dória, de uma personalidade que não existe. Depois que ele é eleito, aí é que a gente consegue identificar quem de fato são os políticos. Então,
podemos afirmar que quem os elegeu foi o cidadão que foi enganado pelas mídias e pela própria mídia, que hoje o prefeito está dando o seu merecido troco. É também a esta mídia, junto com o prefeito, que financiou o tempo todo, que são os movimentos, o MBL e os Vem Pras Ruas, que também são financiados pelos partidos políticos, como o PSDB, o PMDB, o PSD, o PP, DEM e outros, de mesmas ideologias, que agora, além de fazerem a desgraça do país, né, que estão as tais reformas trabalhistas, a destruição da educação, a destruição das universidades públicas, não é, a destruição da saúde e por aí vai, né? O brasileiro está vendo a desgraça a todo tempo ser feita com a sua vida. Jogando todo o povo nessa mesma lama. Ainda assim, todas as mídias que apoiaram todas estas movimentações a favor do golpe de Estado, que derrubaram a Dilma, verão suas bocas caladas por eles próprios. Para começar, tanto Paulo Scaff quanto João Dória, ambos possuem títulos de empresários, vivem no meio de empresários, mas de fato nada produzem no país, mas vivem sim dos altos rendimentos conseguidos com juros da dívida pública do país. E o que no momento estão fazendo é financiando os movimentos MBL e os Vem Pra Ruas, movimentos esses que estão trabalhando o tempo todo para destruir totalmente o país. É o tal negócio, o cara vive aqui no país, né? O milionário vive de renda, que é detentor de títulos da dívida pública, então ele fica com alto rendimento, se apresenta em toda a mídia como um empresário, como um grande empresário. E na verdade nada disso, é um parasita da nação que vive o tempo todo só vivendo de fontes de renda às custas do cidadão, que é o cidadão que depois que paga essas contas com o endividamento do Estado, esse Estado que está incompetente com esse governo golpista. E o que no momento estão fazendo é financiando os movimentos, o MBL e os Vem Pra Ruas, movimentos esses que estão trabalhando o tempo todo para destruir totalmente o país. Enfim, se tanto Paulo Scaff ou João Dória, se algum dia foram de fato empresários, foram uns fracassados. É pior isto, que se meteram na política, né? Fracassado, fracassa na política, fracassa em outras atividades que não se dão bem, vai se meter na política. Aí da política arruma, fica milionário e faz esse Estado que você vê, que todos nós cidadãos vemos aí, né? Esse Estado cheio de espertalhões, né? Essa é a política, é feita disso, é de espertalhões. Ou o empresário fracassado que se mete na política, ou um bando de espertalhões que vão para ficar rico, não vão para trabalhar para o país. É exatamente assim que funciona no Brasil. Os empresários fracassados e os espertalhões que querem se dar bem e vêm para a política. Hoje, o próprio João Dória, como prefeito, já vem mostrando-se totalmente um fracassado na política. A população de São Paulo deveria expulsá-los do governo imediatamente, sem perder mais tempo com ele na prefeitura, e tirá-lo da mesma forma que ele expulsou os mendigos das ruas de São Paulo. A população tem que dar um fim de vez e com rapidez a políticos que são os verdadeiros idiotas, que ficam no poder
e que não têm nenhuma competência para governar e ainda assim ficam maltratando e debochando de toda a cara do povo. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.